Uma empresa de locação de veículo, não é uma indústria que agrega valor, mas é uma empresa de locação de veículo, compra os carros direto na fábrica sem pagar imposto. Pega um miserável desempregado, entrega para ele rodar como Uber, esfola o cara, deprecia isso no balanço, para diminuir os outros impostos, contribuição social sobre o lucro líquido, etc, juros sobre capital próprio, tudo sem imposto. O deputado federal, Dr. Mário Heringer, explica como a renúncia fiscal para locadoras de carros transforma a venda de seminovos em fonte de lucros e dividendos bilionários. Vamos ouvir. Há algum tempo atrás, eu apresentei um projeto de lei que pretende obrigar as locadoras venderem seus carros somente depois de 2 anos. O objetivo inicial dessa proposta era exatamente mexer com esse mercado e apertar as condições que essa coisa está sendo feita. Porque recebia eu muitas informações e muitas queixas relativas a esses procedimentos. Naturalmente que, no primeiro momento, eu não tive a intenção de me aprofundar. Eu fiz um projeto exatamente para começar e abrir as discussões. A partir desse projeto, discutimos isso em várias entidades, já esse projeto mexeu com o mercado de bolsa de valores, começamos a discutir vários temas com várias empresas, com várias entidades, e isso chegou ao Pânico. E lá no Pânico, nosso companheiro, amigo, presidenciável Ciro Gomes fez um comentário a respeito desse assunto e que, alguns dias depois, um dos proprietários de uma dessas empresas locadoras foi no mesmo programa e disse que fez algumas piadas, foi jocoso, ocupou um espaço mais humorístico do que um espaço de verdade, contou uma mentira para dizer que o outro estava mentindo e saiu por aí. Vestiu uma camisa listrada e saiu por aí, né? Todo pimpão. Na verdade, ele contou mentira. Ele fez uma brincadeira, uma disputa do passado, onde perguntaram ao ex-candidato à presidência da República, Aureliano Chaves, se ele sabia a diferença entre uma nota fiscal e uma fatura, e o Aureliano, não sabendo, foi desmoralizado. Ele quis fazer essa brincadeira e perguntou, e disse que o assunto foi tratado e que o caso das isenções não seria isenção, seria uma substituição tributária. Meu amigo, ele mentiu feio e vergonhosamente. Porque nós descobrimos, nesse período, que além daquela redução, e quando consegue aquela redução de preço para a aquisição de um veículo, vamos aí dar um exemplo de um Onix, que custa em torno de 44, 45 mil reais nas revendedoras, para frotistas, especialmente para os grandes frotistas, podem ser adquiridos por 31 mil reais, e é o caso deles. Eles pagam o IPI em cima desse valor de compra para eles. Então já tem uma renúncia fiscal de IPI na ordem de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Então não vem falar que é substituição tributária, é renúncia fiscal, sim. O Brasil, o Estado, perde 2 bilhões e 400 milhões por ano para vender carro para as locadoras, principalmente para as grandes. Além disso, eles colocam esse carro à disposição de pessoas que hoje estão à margem do trabalho e que se transformaram em uberistas, motoristas de Uber. Essas pessoas pagam a eles algum dinheiro por mês, na ordem de R$ 1.500 a R$ 2.000 mínimo. Com essa grana, durante 6 a 8 meses, eles botam para dentro aí mais uns, vamos botar 2 mil vezes 6, 12 mil reais. Se você tirar daqueles 31, o preço do carro começou a virar 19. Esse carro que valeu 19 vai para venda. Ele vende o carro. Só que quem vende carro tem que pagar o imposto sobre circulação de mercadoria, o ICMS. E aí ele não paga o ICMS, porque ele não diz que vendeu o carro. Ele diz que fez uma desmobilização de ativo. Ele tirou da contabilidade dele um bem e vai substituir por outro. Ora bolas, se ele não paga o ICMS, ou é sonegação, ou é o governo admitindo a elisão fiscal. E nessa brincadeira vão mais 2 bilhões e burdoada de ICMS que não paga. Soma com aqueles 2.400 mais os 2.400, 2.500 do ICMS, vão aí 5 bilhões de reais. Além disso, tem uma série de privilégios, uma série de vantagens. E isso é o que acontece hoje dentro dessa questão das locadoras, que não são mais locadoras, são revendedoras de automóveis, pulverizaram o mercado, criaram a estrutura para ganhar muito dinheiro sem pagar imposto. Além dessas vantagens, o IPVA nos estados, que para a maioria dos mortais é de 4% do valor do veículo, para eles é de 1%. Tem mais uma isenção aí. Ganha-se mais dinheiro aí com essa brincadeira. Então, o que está acontecendo, e para acabar com essa história de que as coisas não são como são ou como parecem, vamos botar as coisas, os pingos nos is. Eles usam a desmobilização dos ativos
apesar de estarem vendendo os carros. Eles têm 60% do seu lucro com a venda, então eles não são mais locadoras. Eles precarizam e estimulam a precarização do trabalho, quando contratam e fazem com que o uberista seja expoliado. Além de pagar o aplicativo, ainda tem que pagar um aluguel de carro caro. Eles tomaram mais de 50% das vendas de automóveis do Brasil. Eles não pagam o preço justo pelo ISS, eles sonegam ICMS. Aproveitaram o momento que tinha, passaram por dentro da lei, passaram de liso, ganharam muito dinheiro, mas essa janela de oportunidade, e vamos chamar assim de janela de oportunistas, está se fechando. E nós temos que fechá-la, porque não é possível que nós entendamos que a solução do Brasil passa por sacrificar mais os sacrificados. Hoje, claramente, se faz isso e esquece de taxar exatamente quem tem mais, quem ganha mais, quem se beneficia dessa estrutura de poder, dessa estrutura logística que se montou em torno de uma vantagem. Aí chegamos ao final e vamos ver aquele carro que foi comprado por 31, que valia 44, um lucro de 12, que virou 19, ele é colocado na contabilidade da empresa e na contabilidade da empresa ele sofre uma desvalorização porque ele foi usado e nessa desvalorização contábil ele vai propiciar lá na frente um lucro para essa empresa, porque à medida que ele desvaloriza e desmobiliza, sobra resultado, ele é colocado para desmobilização, que é o sinônimo de venda, por 35, 36 mil reais, usado mais caro do que o novo que comprou e com a exploração que ele fez do trabalho, ele na contabilidade, ele lança ele desvalorizado e com essa desvalorização ele pode tirar os seus famosos lucros e dividendos. E esses lucros e dividendos dessas grandes empresas que são entregues aos proprietários dessas grandes empresas não são taxados, não tem imposto de renda. Então é mais 27%, que é a maior taxa do imposto de renda, que poderia ser arrecadado sobre esses lucros e dividendos, que não é arrecadado. Então é um benefício total, é um momento que a gente tem que rever a quem que a gente vai servir. Se a gente vai servir ao capital ou se a gente vai servir à sociedade brasileira. Eu sou o deputado federal Mário Eringer e estou aqui para quando você precisar. Obrigado pela sua atenção. Esperamos você na próxima semana. O doutor Mário Eringer abordará mais um tema do seu interesse. Até lá!